Olá, meu amigo. Muito obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara. E a nossa palavra agora estamos vendo na palavra de Deus, na Bíblia, histórias, testemunhos de pessoas que confessaram a Cristo ou que tinham um encontro pessoal com Cristo. E eles ainda assim, com tanta proximidade, estando tão perto, eles não reconheceram Jesus por quem Ele é. Eles não aceitaram. Eles estando tão perto da verdade, mesmo assim, ficaram tão longe da verdade. E vemos essa semana algo interessante porque houve um testemunho poderoso, impactante. Uma pessoa que a vida antes de Cristo era horrível, era abominável, era violento, era cheio de pecado e erro. Eles estavam vivendo de uma forma que não agradava a Deus. Foram mesmo muito um inimigo de Deus, inimigo de Cristo. E depois eles se converteram e se tornaram um instrumento forte e poderoso de Deus. E quando eles compartilharam sobre aquela conversão deles, quando eles deram testemunho a outros, houve pessoas que ouviram e disseram, é isso que eu quero. E aceitaram Jesus também. Mas houve outros que disseram, uau, que história, que coisa, uau, incrível. E Paulo dizendo, você tem que aceitar, disseram, não. Tô bem, obrigado. Como assim? Como alguém poderia ouvir a verdade, ver evidência do poder da verdade e mesmo assim dizer, não me interessa. Vamos ver aqui um caso. Atos 26. Vou ler um só versículo agora, depois vamos dar uma olhada em outros versículos nesse capítulo, mas em Atos 26. E aqui o rei Agripa disse assim, versículo 28. Disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo, quase, meu amigo. Uau, essa coisa tocou o coração. Você está pronto a entregar o seu coração a Cristo então? Por pouco. Quase. Hoje não. Eu gostei muito. Pastor, muito obrigado. Essa coisa mexeu com o coração, tocou meu coração. E sobre Jesus, o que você vai se decidir? Hoje não, pastor. Hoje não. Por pouco. Quais palavras tristes que pode sair da boca de uma pessoa? Vemos aqui sobre o que Paulo tinha falado antes dessas palavras de Agripa. Paulo tinha contado para ele a história da conversão dele. Ele falava em versículo 10 como ele recebeu autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, quando matava essas pessoas, esses discípulos, esses cristãos, que ele deu o voto contra eles, ele castigava os santos muitas vezes, ele obrigava vários deles a se blasfemar, ele se enfureceu demasiadamente contra a igreja, contra os seguidores de Jesus, e até em cidades estranhas, ele foi correndo atrás deles para perseguir eles ainda mais distante de Jerusalém. Paulo estava, na época, Saulo, primeiro nome dele, Saulo estava enfurecido contra a igreja. Ele estava totalmente e 100% e completamente em contra, oposta de tudo que a igreja pregava, ensinava e afirmava. Se a igreja tinha um inimigo principal nos primeiros anos da igreja, era Saulo. Maior inimigo humano. Ele foi um instrumento poderoso na mão do diabo para perseguir a igreja de Jesus Cristo. Ele era inimigo número 1 contra os seguidores da verdade. Mas daí chegou o dia que Jesus Cristo mesmo disse, eu vou aparecer a ele e eu vou quebrantar esse pescoço duro dele e eu vou abrir os olhos dele. Jesus cegou os olhos físicos de Saulo por uns dias para abrir os olhos espirituais dele naquele mesmo dia. Paulo falava a Agripa e os outros congregados ali no palácio. Ele disse que eu estava indo a Damasco, e versículo 13, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol,
cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor? Quem és? E Jesus disse para ele: Eu sou o mesmo Jesus que você está perseguindo. O Deus que você diz que você serve. O Deus que você diz que você quer honrar. Você está perseguindo a ele. Agora, Saulo, o que você vai fazer? Você quer continuar nesse caminho? O que Paulo falava a rei Agripa? Ele disse: Eu tinha as minhas ideias. Eu tinha a minha religião. Eu tinha os meus pensamentos sobre Deus, sobre a vida espiritual. Eu tinha a minha ideologia. Mas eu estava errado. E que coisa boa é quando nós, chegando a Jesus, a ver Ele por quem Ele realmente é, vendo Ele por quem as Escrituras nos diz que Ele é, que coisa linda é quando dizemos: tudo o que eu pensava não concorda com a realidade sobre Jesus. Então, eu errei. Agora eu me arrependo. E eu quero ficar na verdade. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero fazer a coisa certa. Eu estava errado, mas agora eu me arrependo. Paulo falava ao rei: as minhas ideias estavam erradas. E se você nunca pode chegar a comparar a sua própria sabedoria, a sua filosofia e ideologia própria com o que as Escrituras diz e dizer: a Bíblia tem razão e eu não, você vai continuar sendo enganado pela tua própria soberba, pelos enganos e as mentiras do inimigo. Nós todos precisamos de um momento quando chegamos a dizer: eu me arrependo do meu erro, dos meus pensamentos errados. Agora eu vejo a verdade e eu me submeto à verdade. Agora, Paulo, conhecendo a verdade, algo mudou. Qual foi? Esse homem que odiava a igreja, que perseguia a igreja. Ele disse aqui: mas quando eu vi Jesus, tudo mudou. E essa é a diferença. A primeira coisa que vimos, ele disse: as minhas ideias, eu reconheci, são erradas. Estavam erradas. Mas aí ele diz: mas a pessoa que eu reconheci, Jesus Cristo, ele mudou tudo. Ele fez a diferença. As minhas ideias, erradas. A sua verdade, a verdade dele, correta sempre. E eu, agora conhecendo a verdade, na pessoa de Jesus, tudo mudou. É isso que acontece. Jesus Cristo vivo está. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é um Salvador vivo. Ele ascendeu para o céu. Ele voltou ao seu lugar, onde ele estava pela eternidade passada. Ele voltou lá. Ele está sentado à destra do Pai. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem todo o poder e domínio sobre o pecado. Ele tem todo o domínio sobre toda a criação, como a Bíblia nos revela. Ele ressuscitou dos mortos. Não há nada que tem poder sobre ele. Não há nada que conseguiu prender a ele. Até no Novo Testamento vemos muitas vezes que um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo mudou essas pessoas completamente, totalmente, para sempre. Paulo odiava a igreja, ele atacava, perseguia a igreja, mas quando ele teve encontro com Jesus, tudo mudou. Mesma coisa aconteceu com os discípulos. Pedro, que negava Jesus 3 vezes. Os outros discípulos que todo mundo fugiram, eles foram embora, eles não ficaram com Jesus, eles não foram fiéis a Jesus. Mesmo que todo mundo prometeu: ó Senhor, eu estou contigo para sempre. E Jesus, em outras palavras, mentirosos. Não.
Todos aqueles homens que eles estavam com Jesus por 3 anos e meio e tão facilmente, tão rapidamente, eles negaram, eles fugiram, eles o abandonaram. E na semana seguinte, quando Jesus apareceu a eles e mostrou a eles, e eles ficaram cientes e agora entendendo por que ele veio ao mundo. Não era para estabelecer o reino político de Davi. Não era para estabelecer a nação política novamente de Israel. Ele veio como Salvador do mundo para nos salvar dos nossos pecados. E ele conquistou o pecado e a morte pelo sacrifício dele. E Jesus abriu o entendimento deles para entender o que Moisés e os profetas tinham escrito sobre ele. Tinha falado sobre o Messias, sobre esse Cordeiro de Deus, sobre a promessa da salvação que vem só de Deus. E agora eles entenderam, e os homens que uns dias atrás estavam com medo, estavam envergonhados, eles fugiram. Depois eles estavam ali em frente do templo, ali na praça, pregando com ousadia. Eles foram ameaçados e não se importavam. Eles confessaram a Jesus a todo mundo. Eles pregavam o Salvador do mundo que ressuscitou dos mortos. Eles culparam, apontando o dedo no rosto dos fariseus, culparam eles dizendo: vocês que entregou a ele nas mãos dos romanos para crucificar. Eles tinham ousadia incrível, até os próprios inimigos, adversários deles deram conta. Esses estavam com Jesus naquele tempo. E dá para ver que são os seguidores dele. Esses homens que negavam, agora estavam confessando sempre. Esses homens que fugiram só porque não queriam dar a aparência de estar com Jesus. Depois, eles regozijaram e deram graças a Deus que foram contados dignos de sofrer por amor ao nome de Jesus. Foram encarcerados, foram apanhados, foram açoitados, foram ameaçados. E eles disseram: muito obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de sofrer essas coisas por amor de ti. O que aconteceu? Um encontro pessoal com Jesus. A mulher samaritana, pessoa de mau fama, de mau nome, que ninguém gostava, que todo mundo olhando ela evitava o olhar do povo, porque todo mundo pensava mal dela e ela sabia os pensamentos nas mentes deles, e ela evitava. Mas depois de conversar com Jesus, depois de ter um encontro com ele, ela voltou à cidade chamando todo mundo, confessando Jesus a todos e convidando-eles: vem, fala com ele vocês também, vê se ele não tem poder, vê se ele não é esse Messias que estávamos esperando, vem aqui, vocês não vão se arrepender, venha comigo, por favor. Que diferença! A diferença foi o quê? O poder de Jesus. Um encontro com ele. E Paulo falava ao rei Agripa: ó rei, o que fez a diferença na minha vida não era outra lista de regras, não era uma nova igreja, não era uma nova prática, não era outra religião, não era me esforçar mais na minha religião. O que mudou a minha vida, o que transformou a minha perspectiva, o que encheu meu coração com luz e entendimento, o que quebrantou meu coração e pescoço endurecido, o que mudou o meu rumo, o que me colocou num novo caminho, o que transformou a minha vida foi o dia quando eu tinha um encontro com Jesus. E meu amigo, você pode estar ali me blasfemando, agora me xingando, blasfemando a Jesus. Você pode pensar que a Bíblia é um livro de loucura, de fábulas, de ridículos, de coisas ridículas. Você pode pensar que Jesus é uma mentira. Você pode pensar que todas as igrejas são iguais. Você pode dizer que todas as igrejas só correm atrás de dinheiro. Mas, meu amigo, se um dia você chegou a ver Jesus por quem ele realmente é, se você leu os evangelhos e viu quem é Jesus realmente, e se você realmente orasse a Deus dizendo: Senhor, se você existe, Deus, me mostra, te revela para mim através dessas escrituras, eu quero ver se o Senhor é real, se o Senhor existe. E se você ora isso e você lê essa Bíblia, eu acho que você vai ter a mesma coisa acontecendo no teu coração que aconteceu no coração de Saulo. Se você quer realmente ver se algo é verdade, comprova se é ou não. Não para evitar essa doença, não para evitar a enfermidade, não para melhorar o seu estado financeiro, mas para conhecer se algo realmente é verdade. Ore a Deus. Se tu és real, se tu realmente existe, mostra-me. Eu quero te ver aqui.
Paulo disse o que mudou a minha vida foi um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele contou a diferença, como as ideias dele foram erradas, como a verdade de Jesus era real. E depois ele diz que a minha vida agora é uma vida de obediência. E depois, em Atos 26, ele começou a falar, agora eu vivo assim, eu faço isso, eu faço aquilo. E os meus amigos, meus conhecidos, a minha própria família, a minha nação, o meu povo, eles querem me matar, por quê? Porque eu estou tentando servir a Deus, porque eu estou obedecendo a Jesus Cristo. E mesmo que somos do mesmo povo, dos mesmos tribos, eles não admitem a verdade, eles não conhecem a verdade, eles me odeiam como eu odiava pessoas como eu. Antes de me converter, eu também odiava pessoas assim. Mas eu estou fazendo o que eu faço, eu estou vivendo como eu vivo, porque eu quero obedecer ao meu mestre, ao meu Salvador, Jesus. E faço o que eu faço agora, porque Ele transformou a minha vida. E agora a coisa menor que posso fazer é obedecer os mandamentos dEle. Então eu vivo hoje de uma maneira que eu quero servir ao meu Senhor. Eu quero obedecer ao meu Deus. Eu quero cumprir a vontade dEle. E é por isso que os outros judeus me entregaram a ti, rei. Porque eles não aceitam a verdade sobre Jesus. Mas eu faço o que eu faço porque eu amo a Ele. Eu amo o Senhor que salvou e transformou a minha vida. E eu quero obedecer. E um testemunho poderoso diante de todo mundo é uma vida transformada. Uma vida que não diz, eu sou crente também. Sério? Não sabia. Não, o que é um testemunho impactante é quando vivemos conformados às Escrituras, que vivemos uma vida santificada, uma vida santa, uma vida separado das coisas do mundo, separado para as coisas de Deus, e somos obedecendo a Ele em cada momento. E quando dizemos, eu sou seguidor de Jesus, todos dizem, dá para ver. Dá para ver. Que a nossa vida possa refletir a mensagem que Jesus ensinou. Que a nossa vida possa ser em semelhança à vida de Jesus. Quando você vê Jesus por quem Ele é, comparado com a sua vileza, o seu pecado, e você vê como Deus, ainda que somos pecadores, Ele te ama. E Ele forneceu uma salvação perfeita e completa. E Ele pode te livrar. Se você aproveita da oferta de perdão e salvação, você faria qualquer coisa que Ele pede de ti. Por gratidão. Por gratidão a um Deus todo santo que ama aos pecadores. E transforma as nossas vidas. E nos dá uma vida 1000 vezes melhor. Não há um sacrifício que existe que seria demasiado para o Filho de Deus que foi resgatado da condenação. E Paulo falava tudo isso. Rei, eu tinha as minhas ideias e eu estava errado. Mas quando eu tinha um encontro com Jesus, Jesus abriu os meus olhos. Ele tirou a cegueira espiritual e eu poderia ver a mim por quem eu sou e que tão vil eu sou. Mas Ele me perdoou. Ele me salvou. E me deu uma oportunidade de viver por Ele e servir a Ele. E é isso que eu quero fazer hoje, Rei. E eu tenho padecido todas aquelas coisas, todas aquelas tribulações e perseguições, e o sofrimento, fome, seco, frio, sendo atacado, atribulado por todos os lados, sobrecarregados. Mas eu faço com grande alegria e com gozo, porque eu amo Jesus. Que testemunho poderoso. E depois, Festo falou para todos ali na audiência: Paulo, estás louco? E Paulo disse: não. Eu estou pensando com clareza e estou entendendo e vendo com clareza que nunca tinha na minha vida antes de conhecer a Cristo. E Agripa, você sabe dessas coisas. E Agripa disse: por pouco. Meu amigo, não seja como Agripa. Não seja uma pessoa que diz, que lindo.
Aí eu vejo como a vida de fulano ou fulana é diferente agora. Aí eu vejo como eles têm um sorriso que nunca tinha antes. Eu vejo como eles têm uma paz que sobrepassa todo o entendimento. Eu vejo como Deus está abençoando eles. Mas para mim, por pouco. Eu ainda quero fazer as coisas do meu jeito. Eu ainda quero viver a minha vida conforme os meus prazeres e gostos. Eu ainda tenho os meus planos. Eu ainda... pastor, por pouco. Não seja assim. Tão perto da verdade, mas ainda tão longe. Eu te peço, por favor, venha a Jesus. Corre para a cruz de Calvário. Leva o preço, o salário, o fardo do teu pecado à única pessoa que pode tirar. Jesus. Coloca a sua fé nele. Aceita ele como teu salvador pessoal. Peça a Deus, peça a Jesus, pessoalmente no teu coração, de perdoar os teus pecados. Entregue seu coração a ele. Confia nele, aceita ele, receba ele em oração como teu salvador pessoal. Não seja como Agripa. Eu achei interessante. Eu achei muito lindo. Mas eu não estou disposto a tomar aquele passo de fé. Que coisa triste. Se você tiver pergunta, se você quer uma ajuda ou orientação espiritual de como você pode ter a certeza, a mesma certeza que Paulo tinha, entre em contato conosco, por favor. Seria nosso prazer te mostrar as Escrituras que dá a promessa e certeza de perdão, salvação e vida eterna. Obrigado por seu tempo. Deus os abençoe. Até mais.